falar sobre pré-natal. E a gente recebe via internet para conversar com a gente a doutora Naira Sena, ginecologista e obstetra, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com pós-graduação em ginecologia, endócrina, climatério e infanto-puberal pela Unifesp. Atua como professora no curso de especialidades médicas no Instituto Sul-Americano de Pesquisa e Desenvolvimento. Doutora Naira, muito obrigada pela presença da senhora. Primeiramente, seja bem-vinda mais uma vez ao Viver é Melhor, agora à distância, né, em virtude aí de todas as situações, mas é uma alegria poder contar com a presença da senhora. Obrigada pelo convite, Letícia, saudades de ver vocês pessoalmente, mas é sempre um prazer estar aqui. Bom, queria que a gente falasse primeiramente sobre o processo da gestação, que a gente conhece, a gente entende como ele se desenvolve, mas é um processo, doutora, que mexe integralmente com o corpo dessa mulher, complexo e perfeito ao mesmo tempo, né? Queria que a senhora mencionasse e descrevesse um pouquinho dessas mudanças todas que acontecem durante a gestação. De fato, a gestação vem acompanhada de um turbilhão de alterações hormonais e é importante que essa mulher faça o acompanhamento pré-natal para entender o que essas modificações hormonais vão repercutir no corpo dela. A gente tem uma porção de alterações clássicas e conhecidas causadas no corpo da mulher pelas alterações hormonais e que podem gerar grandes limitações ou grandes desconfortos para as mulheres. Podemos citar aqui por cima, por exemplo, as náuseas, os enjoos, que são causados justamente pela alteração hormonal. Então, tá aí a importância do pré-natal, em a gente poder acompanhar essas alterações hormonais que são normais, que são tão bonitas de ver acontecer, como você mesmo falou, mas trazendo conforto e segurança de acompanhamento médico para essas pacientes. Até identificando, doutora, essa normalidade, para que qualquer coisa fora desse normal possa ser identificado precocemente e possa trazer segurança para essa gestante e para essa criança também que está sendo gerada. Esse é o grande foco do pré-natal, é a prevenção do diagnóstico de qualquer tipo de doença. Então, é essa gestante ser bem orientada e bem acompanhada para a gente evitar que doenças que podem ter desfechos tão ruins, como diabetes na gestação, pressão alta na gestação, aconteçam e apareçam. E, além disso, orientar ela do que é esperado que aconteça na gestação, que pode acontecer com intensidades diferentes de uma mulher para outra, para que ela já saiba quais são as alterações que ela vai passar e já vá se adaptando àqueles 9 meses de um novo corpo, novos sintomas, novas sensações. Então, o ideal, doutor, é que descobrindo a gestação, em qualquer fase dela, a primeira ação seja ir, então, a um médico, a um especialista, para entender o que está acontecendo, fazer os exames e tudo mais. Claro, na verdade, às vezes a paciente até tem dúvidas da descoberta da gestação, né? Então, tendo um atraso menstrual, uma suspeita de que essa paciente pode estar grávida ou um teste de farmácia positivo, essa paciente deve procurar a assistência de pré-natal para começar a ter todas as orientações. Isso é muito importante. A senhora mencionava que esse pré-natal é um espaço também de conhecimento, de esclarecimento para essa gestante. Tem pergunta errada, doutora, o que não deve ser feita? Ou é um espaço para a gente, de fato, esclarecer todas as questões que envolvem aí a saúde e o desenvolvimento dessa gestação? Nunca tem pergunta errada. Tudo deve ser esclarecido e muito bem entendido para que ela passe por esse momento. E mais importante do que não ter pergunta errada é a gente ter o acompanhamento do parceiro, do pai durante o pré-natal. É tão rico quando ele pode acompanhar essas consultas, tirar as dúvidas que ele também tem. Sim. E entender quais vão ser as modificações que essa gestante vai passar durante esses 9 meses. Isso é muito importante, né? Em toda gestação nasce um pai e nasce uma mãe, né? Então é importante que ambos estejam ali nesse processo para que essa criança possa já ser acolhida e as dúvidas, os questionamentos sejam tirados. A gente fala do ponto de vista, doutora, físico, né? A senhora falou, por exemplo, das mudanças hormonais, das questões que envolvem, né, as mudanças do próprio corpo em si, as físicas, né, e tudo mais.
Agora, é preciso também, durante o pré-natal, ter um olhar sobre a saúde mental, a saúde emocional dessa gestante? Isso pode impactar no desenvolvimento saudável dessa gestação? Letícia, isso é essencial. Essa transição de uma mulher que não tem filhos para uma mãe, ou de uma mulher que tem um filho e terá o segundo, é sempre um turbilhão de emoções. Alegrias, preocupações, tristezas, apreensões. Isso precisa ser bem acolhido e bem entendido no contexto de cada mulher. Além de entender qual é o antecedente dessa mulher, se essa mulher já teve um episódio de ansiedade, um episódio de crise de pânico, de depressão, essa gestante que já tem esse antecedente precisa ser ainda mais acolhida. Então, o acompanhamento psicológico, emocional, ele pode e deve ser feito durante o pré-natal por um profissional especializado para que ela se prepare, crie um alicerce emocional para receber essa nova vida da melhor forma possível e conduza essa transição que acontece nesses 9 meses da melhor forma possível. Ainda sobre as questões que envolvem saúde mental, doutora, é preciso interromper tratamento, no caso de um tratamento psiquiátrico, né, para depressão, para transtorno de ansiedade ou outro transtorno que haja, ou é possível fazer a manutenção do tratamento psiquiátrico, né, da saúde mental, juntamente com o encaminhamento da gestação? Interromper nunca. A interrupção pode trazer uma piora do quadro que ela já vem acompanhando. Então, seguir acompanhando com um profissional especializado é essencial. O que pode ser necessário em pacientes que já tenham crises de ansiedade ou de depressão e precisem passar pela gestação acompanhando, é que alguma medicação seja modificada, porque existem medicações que são contraindicadas ou que têm maior risco de uso durante a gestação. Mas ela sempre deve passar em consulta com a sua obstetra e também conversar com a psicóloga ou psiquiatra que a acompanha para ajustar esse tratamento da melhor forma e mais segura possível. Ainda sobre essa questão que envolve saúde mental, doutora, a gente está num processo bastante desafiador, que é o processo da pandemia. Estar grávida nesse momento não deve ser fácil, porque a gente tem todo esse receio que envolve, né, a nossa própria saúde, as questões que envolvem a contaminação. A gente vê muitas vezes os indícios, né, os números subindo com relação às contaminações pela Covid. Nesse momento, é ainda mais necessário se fazer um acompanhamento, até para que esse nível de ansiedade, que é natural de um processo de gestação, consiga ficar dentro do normal e a gente consiga auxiliar essa grávida? Essas grávidas estão vivendo um momento único, a gente nem tem histórico para poder embasá-las ou acolhê-las da melhor forma, porque a gestação sempre foi um momento tão festivo, um momento de reunião da família, de reunião dos amigos, do chá revelação, do chá de bebê, da comemoração e do festejo em volta daquela vida que vai chegar. E agora a gente não pode ter essa aglomeração, a gente não pode ter essas reuniões sociais. Então, as gestantes sempre falam, consulta, lamentando essa impossibilidade de desfilar a barriga dela aí e as pessoas que elas tanto gostariam de mostrar a barriga. Dessa perda desse contato social, que para elas pesa, né, por não ter esse momento como elas sonharam, a gente também tem a questão das apreensões que a pandemia trouxe, né? Com os parentes, com os próximos, com quem nos circunda, e até a própria gestante pode ser população de risco, caso ela seja obesa, diabética, hipertensa. Então, o acolhimento psicológico e emocional segue ainda mais importante nesse momento para essas gestantes se sentirem bem amparadas e atravessarem essa fase. É verdade. Falando nisso, uma amiga minha que esteve gestante durante 2020, ela falava que não conseguiu fazer o enxoval do jeito que ela queria, precisou comprar tudo pela internet, né? Então, lidar com essas expectativas, né, com as frustrações e essa questão do cuidado, né? Muitas vovós já estão, às vezes, no grupo de risco, precisaram ficar isoladas, não puderam estar junto com as filhas, com as noras, né? A gente sabe que tem toda uma situação muito particular, nunca vivida, como a doutora mencionava por nós, e a gente precisa encontrar caminhos. Voltando à questão do pré-natal, doutora, a senhora mencionou da importância, então, de ir ao médico fazendo essa identificação. O que é visto? Numa primeira consulta, cheguei, quero descobrir que eu sou grávida de fato. O que vai ser identificado com a consulta e o pré-natal que se inicia a partir daí, doutora?
Nossa, são tantas as informações aí. Antes da gente conversar aqui ao vivo, eu estava atendendo uma gestante e, em geral, as minhas consultas demoram mais de 1 hora quando são primeiras consultas de pré-natal, porque são tantos pontos a entender. Do ponto de vista do médico, a gente precisa ver uma fotografia da saúde dessa mulher agora. Então, como que estão as dosagens sanguíneas dela, hemograma, glicemia, tireoide, ver as sorologias dela, que doenças essa mulher já tem imunidade, que doenças ela não tem, qual que é a situação de vacina dessa mulher, que vacinas ela já tomou, que vacinas ela poderá tomar durante a gestação, o que ela usa de medicação, o que ela usa de cremes de tratamento de beleza, que também tem algumas restrições durante a gestação, o que ela precisa passar a usar de medicações, e o tão esperado pelas mamães e papais, o ultrassom. É o momento da gente fazer o primeiro ultrassom, solicitar o primeiro ultrassom e entender exatamente quanto tempo tem esse bebê. Para a gestante e para o parceiro, para o pai, é o momento de entender essa nova fase. Então, entender como contar uma gestação em semanas e não em meses, quais vão ser os exames necessários, quais são os cuidados necessários, as medicações que ela deve usar, os produtos que ela deve evitar, os cuidados que ela deve ter com a pele. Então, é um momento muito rico de troca de informação e também para eles entenderem por que eu estou sentindo determinada coisa no estômago, por que minhas mamas estão doendo, ou, enfim, por que eu tenho mais azia nessa fase. Então, buscar essas respostas traz mais alento, mais entendimento dessa fase para as gestantes. O acompanhamento, ele precisa ser mensal? Como que acontece esse desenvolvimento e esse acompanhamento clínico ao longo da gestação? Isso deve ser muito particularizado e individualizado para cada gestante. Porque se essa gestante tiver algum problema de saúde ou se ela desenvolver algum problema de saúde durante a gestação, pode ser que ela precise de consultas em intervalos menores. Mas geralmente, se a gente for falar em trimestres, no primeiro trimestre ela vai ter uma consulta por mês, mais ou menos, no segundo trimestre a cada 3 semanas e no último trimestre a cada 2 semanas ou toda semana. Mas isso pode muito se modificar e se moldar de acordo com a necessidade de cada gestante e com os problemas de saúde que ela pode vir a desenvolver. Perfeito. Muitas mulheres e muitas famílias, doutora, planejam a gestação e buscam um médico para fazer um acompanhamento anterior à própria gravidez, para garantir que tudo esteja ali do jeito certo. Porém, há pessoas que têm uma surpresa e a gravidez acontece. Neste caso, é necessário, né, a ingesta, a recomendação de vitaminas? O que é visto, por exemplo, quando essa mulher não estava esperando essa gravidez e ela acontece? Bom, segundo nossa recomendação nacional, é importante o uso do ácido fólico, que é uma substância que previne malformações do cérebro e da coluna do bebê. E ela tem doses adequadas para cada idade, cada faixa etária de gestante. Então, para as mulheres que estão planejando engravidar, que querem engravidar e procuram a médica antes, certamente essa medicação vai ser prescrita para ela começar a tomar assim que ela começar a tentar engravidar. Para as que não fizeram essa consulta anterior ou para as que descobriram que estão grávidas de surpresa e forem ao pré-natal, elas certamente vão receber a prescrição, além dessa medicação, de polivitamínicos específicos para a gestante ou de alguma outra necessidade nutricional que ela tenha pontualmente. Mas sim, todas as gestantes utilizam o ácido fólico durante um período da gestação, principalmente o início, e o polivitamínico ou o ferro, o sulfato ferroso, durante a gestação toda e os 3 meses de amamentação. E sempre com recomendação médica, certo, doutora? Claro. Nunca por prescrição dos amigos, né? Ah, minha vizinha toma tal coisa, ou a minha prima tomou tal coisa. É sempre importante conversar com a médica ginecologista ou obstetra e entender a sua individualidade, a sua necessidade e a sua possibilidade. Pode ser que o remédio que foi bom para uma pessoa não seja bom para você. É isso, né, gente? Deu super certo com a sua melhor amiga. Cuidado, né? Deu para ela certo, que bom. Mas vá ao médico, entenda o que ele está dizendo, tire suas dúvidas e isso é muito importante.
É no processo de pré-natal, doutora, que se estabelece, por exemplo, também a possibilidade dos tipos de parto, alguma coisa com relação a uma própria amamentação no pós-nascimento dessa criança? Há identificações possíveis também durante esse pré-natal? Claro, durante todo o pré-natal, todas as consultas vão trazendo informações para as pacientes daquela fase específica que ela está e esclarecendo as dúvidas que ela vai ter sobre parto, sobre os cuidados com o bebê e tudo mais. Então é lá que ela vai entender quais são as vias de parto possíveis, no caso dela, se ela tem alguma restrição para o parto normal ou não, se precisa de anestesia ou não, como que essa anestesia vai ser. Durante o pré-natal também, a gente pode ter a consulta pediátrica de pré-natal. Mas para o final da gestação, no terceiro trimestre, esse casal é aconselhado a procurar a pediatra que irá acompanhar o bebê para entender quais são os primeiros cuidados necessários com o bebê, qual que é a regularidade de consultas que ele deve ter, como que eu faço para cuidar do umbigo, que vacinas ele tem que tomar e também para saber a quem recorrer caso tenham alguma urgência ou necessidade maior. Muito importante. No bloco anterior, a senhora mencionou o famoso enjoo, doutora, que é muitas vezes o temor de muitas mulheres. Conheço algumas que passaram super bem por esse processo e outras que sofreram bastante. Por que esse enjoo acontece e ele normalmente acontece em que momento? Não só da gestação, mas do dia também. Esse enjoo é muito particular, tem gestantes que padecem muito com ele e outras que nem sentem. Ele acontece por essa alteração hormonal que acontece principalmente no início da gestação, até as 12 a 16 semanas. E a intensidade dele pode ser muito variável de acordo com a mulher. Existem medicações e existem condutas possíveis para você tratar o enjoo. As medicações, claro, vão ser prescritas pelo obstetra. Em geral, comer quantidades menores de alimento, com espaçamento menor. Então, comer um pratão, né, que vai me deixar com uma sensação de repleição, eu posso comer quantidades menores em intervalos menores de tempo, escolher os gelados ao invés dos quentes, ou escolher os secos ao invés dos alimentos muito úmidos, com molhos e tudo mais. Isso pode ser mais facilmente tolerado por essas pacientes que sofram mais com enjoos. Mas isso varia um pouquinho de uma para outra. Aí, gente, não tem receita pronta, hein? Precisa ver caso a caso. E aí, doutora, tem os famosos desejos também, né? Não sei se aí eu até pergunto, é mito, é verdade? Acontece, precisa satisfazer o desejo? Como que é isso, doutora? Porque muitas mulheres ficam, inclusive, nessa expectativa também, né? Se vão ter, não vão ter o tal do desejo. Dentro do desejo, a gente tem um pouquinho de verdade e um mito. Então, dentro do tipo de alimento que aquela paciente tem desejo de e da frequência que esse desejo aparece, a gente pode pensar em uma deficiência nutricional. E alguns podem ser necessários para a gente checar se essa paciente não está com anemia ou com alguma deficiência vitamina mais importante. Uhum. Agora, aquele desejo que faz o marido sair para comprar um bolinho na madrugada, etc. e tal, ele é mais mito e um mimo para a gestante, que acaba se dando esse direito de ter essas exigências, do que propriamente um problema de saúde. É verdade. E aí vale, né, gente? Vamos cuidar das nossas gestantes, não tem problema nenhum fazer um agradozinho de vez em quando, acolhê-la, para que ela se sinta, né, cuidada. Tão importante esse gesto, então vale a pena a gente ter aí alguns cuidados especiais. Ainda falando sobre alimentação, doutora, durante muito tempo se dizia que ao engravidar você passava a comer por 2. Isso é verdade ou também está na linha dos mitos e a gente tem que tomar cuidado com a balança na hora da gestação? Isso é mito, total. É uma vontade, principalmente das avós, das tias, das madrinhas, de darem comida para aquela gestante, né? De alimentarem aquela gestante como se elas estivessem alimentando aquele bebê. Claro que o que a gestante come alimenta nutricionalmente o bebê, mas vamos pensar que comer por 2 não é razoável, visto que o bebê tem um tamanho muito menor do que a gente, às vezes bem pequenininho mesmo. Então ele vai precisar de uma dieta balanceada, rica em bons nutrientes, sempre, se possível, orientada por uma nutricionista para evitar um ganho de peso aumentado, porque o ganho de peso aumentado também pode trazer problemas como diabetes e pressão alta. E essa dieta bem organizada, bem
fracionada durante o dia vai trazer uma boa nutrição para o bebê e não os quilos extras para a paciente. Agora, se ela for pensando que ao invés dela comer um prato, ela vai ter que comer 2 pratos porque ela está grávida, está totalmente errado. A gente nunca faz regime, dieta durante a gestação, né? Restritivo. Mas a gente pode fazer boas escolhas nutricionais e calóricas para que essa mulher não exceda o ganho de peso e passe por uma gestação de forma saudável. Nesse caso, tem alguma coisa que precisa ser evitada, doutora, em especial durante a gestação, ou que deva ser cortada da alimentação da gestante de uma maneira geral? O que é completamente proibido para a gestante é o consumo de bebida alcoólica. A gente não tem nenhum estudo científico que aprove uma dose segura de uso durante a gestação. As carnes cruas, como carpaccio, peixes crus da culinária japonesa, apresentam o seu risco de intoxicação alimentar, né? Aquela porção do bom senso que é melhor evitar sempre que possível. De resto, vegetais, frutas devem ser bem lavados, bem higienizados, é melhor evitar comer na rua, nas barraquinhas que você não tem muito controle do processamento da comida, ou tomar aquele suco com aquele gelo duvidoso ali na praia que você não sabe muito bem de onde veio. Mas de resto, a gente também não deve restringir, mas deve orientar que os alimentos com pouco conteúdo nutricional, quer dizer, o refrigerante, o doce, o ultraprocessado, tipo a bolacha recheada, elas podem te trazer um prazer naquele momento de consumo, mas elas não vão te trazer um ganho nutricional. Então, elas não podem ser usadas de forma exagerada, porque elas vão te trazer muitos quilos a mais, e isso vai ser um problema de manejo durante a gestação. Então, alimentação aí, gente, um olhar importante sobre isso. A prática de atividade física está liberada durante a gestação? Tem que rever os exercícios que faz? Como é orientado isso durante o pré-natal, doutora? A prática de atividades físicas é essencial durante a gestação. É ela que vai trazer com que você passe por esse período com adaptações musculares sem grandes impactos de dores. Por exemplo, durante a gestação, a gente tem um aumento da lordose, aquela curvatura da coluna, sabe? Sim. Ela se acentua durante a gestação e que o eixo de gravidade dessa mulher mude. Senão, aquele voo abdominal ia crescer à frente, ela ia se desequilibrar. Então, por isso, naturalmente, o nosso corpo muito inteligente vai aos poucos amolecendo a musculatura, aumentando essa lordose para permitir essa adaptação do corpo da mulher a esse volumão da barriga. Então, fazer atividade física faz com que eu fortaleça a minha musculatura para passar por essa transição, sem começar a ter dor na coluna, aquela dor que irradia para a perna e tudo mais. Mas, claro, essa atividade física deve ser muito bem orientada, deve ser feita com um calçado adequado para evitar entorses ou lesões, e deve seguir sempre de leve a moderada intensidade no que diz respeito à frequência cardíaca. Quer dizer, essa grávida, ela deve poder conversar no exercício, ela não deve ficar tão ofegante que não consegue conversar. Em média, para uma não atleta, mas que já faz uma prática de atividade física, a frequência cardíaca dela deve seguir até uns 140, mais ou menos. Existem sim restrições à atividade física durante a gestação. Então, se essa paciente teve sangramento, tem um risco de parto prematuro, tem qualquer contraindicação estabelecida pelo médico, ele vai falar com ela durante a consulta para restringi-la na atividade física. Muito bom. Doutora, a senhora mencionava que uma das primeiras informações passadas é o esclarecimento de que gravidez não se conta em meses, mas em semanas. Quem nunca passou por esse processo, conta os 9 meses e daí vai acompanhando. Os pais, né, a mãe, o pai dessa criança, passam ali todas essas semanas na expectativa. Queria primeiramente saber quantas semanas é o ideal para o neném nascer, qual seria então esse tempo de gestação correto? Letícia, eu brinco com as pacientes que quem fala em meses é revista de fofoca ou tia-avó, madrinha, que quer saber quantos meses você tá. Uma gestação normal deve transcorrer entre 37 a 40 semanas de gestação. Quer dizer, esse é o intervalo que um bebê está pronto para nascer espontaneamente, de 37 a 40 semanas de gestação. Em casos específicos, a gente pode esperar mais uma semana, até 41 semanas de gestação, para que essa mulher entre em trabalho de parto espontaneamente, mas sempre com acompanhamento diário ou a cada 2 dias,
do bem-estar desse bebê, da frequência cardíaca dele. E tudo isso é medido no pré-natal, nesse finalzinho de processo que precisa acontecer também esse acompanhamento minuto a minuto, por assim dizer. A gente diz que paciente nunca tem alta de pré-natal, só tem alta, entre aspas, quando o bebê nasce. Então, ela sempre sai da consulta com uma nova consulta marcada, ou enfim, com o parto agendado, se essa for a necessidade no caso dela, ou o desejo dela. Então, ela sempre tem que ter uma previsão de ver o médico. Mas, nessa fase final, às vezes o pronto-socorro obstétrico tenha que se fazer necessário, se ela tiver alguma urgência, ou se ela tiver que fazer algum exame muito rápido. Então, pode ser que ela não consiga agendar o pré-natal e precise recorrer ao pronto-socorro. Aí você corre, inclusive seguindo as orientações do seu médico. Doutora, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas achei super importante todas as respostas. Acho que deu para a gente conversar bastante aí sobre os cuidados. E é fundamental esse alerta, né? Essa orientação, na verdade, para quem quer engravidar ou para quem já está gestante, que faça o pré-natal e acompanhe, mesmo durante a pandemia, essa gestação para ela ser o mais saudável possível, não é mesmo? Com certeza, hoje em dia a gente tem a telemedicina regulamentada, então tem muitas gestantes que fazem seu acompanhamento privado ou pelo convênio médico, que podem acompanhar via teleconsulta, com segurança, boa orientação e o exame físico programado, com tempo de exposição no consultório mais curtinho e um risco de exposição ao Covid e tantas outras coisas menor. Foi um prazer estar aqui com vocês, super obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem.